Olá, pessoal. Professora, a senhora vai falar ou eu já posso começar? Pode começar. Então, tá. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, todas e todas, para a nossa segunda aula. Tá? Bom, eu não consigo visualizar aqui quantas pessoas estão, mas primeiro, uma questão técnica, tá? Eu gostaria de saber, vocês respondem no chat, os meninos vão estar olhando para mim, os monitores, o João e a Isabela. Se vocês preferem que o formato da visualização fique assim, como eu estou, né? E aí os slides vão ficar na lateral, e eu vou estar lendo, debatendo os slides, tá? Ou que fique só a minha imagem, eu falando, e eu acompanho os slides aqui pelo meu computador, sem vocês visualizarem os slides. Se ele não estiver fazendo muita diferença, é um tamanho pequeno, né, da letra, a visualização fica pequena para vocês, a gente pode fazer assim também, tá? Só eu fico na tela principal e vou debatendo com você os slides que eu leio aqui no privado. Então, vocês me respondam para mim. Respondam para mim. Me respondam para mim, não. Respondam para mim. Bom, e aí eu vou... Bom, a professora respondeu os e-mails, né, de vocês, mas eu também coloquei os informes nos próprios comentários da última aula, tá? No canal do YouTube do Islã, Graças Islã, tá? E vocês podem dar uma olhada nos comentários, eu trouxe as informações, os nomes de cada aula e os textos, a bibliografia, né, do meu módulo, e também os textos específicos para cada aula, tá? Para aí vocês não saberem qual texto eu vou discutir exatamente em cada aula, ou textos, tá? Enfim, trouxe também algumas referências da aula passada, trouxe a música da Bia Ferreira, né, Cota Não é Esmola, a música também Reverência, do Som Central, que é quase um documentário sobre a história da África, uma música muito, muito rica, muito potente, e indico para vocês também darem uma olhadinha. Enfim, coloquei e vou estar colocando também outras informações. Coloquei meu e-mail para quem quiser fazer alguma pergunta no privado, entrar em contato comigo, enfim, fazer algum comentário ou pedir um esclarecimento, pode escrever para mim diretamente também. Bom, eu acho que é isso. E gostei muito da aula passada, eu achei o nível do pessoal muito bom, perguntas muito boas, muito potentes também, de uma complexidade, né? Acho que cada um aqui dá para fazer um curso sobre decolonialidade, porque o pessoal manja muito. Eu fiquei feliz pelo nível da maioria aqui que estava participando, que estava fazendo alguns comentários, algumas perguntas. Então, que a gente continue assim, né, com esse debate elevado, né, intelectualmente elevado, tá? Meninos, alguém respondeu aí para mim, João? Se você puder falar. Ou Isabela? Acho que Oi. o pessoal está falando que prefere com os slides. Ah, então tá bom. Tá. Obrigada, Isabela. Porque os slides acompanham, né? Assim, mesmo que dificulte, eu acho que pelo computador o pessoal consegue ter uma visualização razoável, tá? Porque realmente, bom, é bastante conteúdo, tá? Então a gente vai começar. Bom, essa segunda aula eu nomeei como genocídios, epistemicídios e espiritualicídios, tá ok? A gente vai conversar um pouco sobre cada um desses termos, desses conceitos, tá? Sobretudo o primeiro e o segundo. E eu considero que essa aula será a mais densa das nossas aulas, tá? Ela é bastante problemática, bastante pesado o assunto, mas também traz algumas compreensões de situações que a gente vive até o momento, algumas guinadas, né,
como que eu posso dizer, ontológicas, são guinadas ontológicas, né, que trazem uma outra conceituação de indivíduo, de ser humano, né, de pessoa, enfim, de sujeito. Então, assim, por isso que é nesse sentido, é uma guinada de ontologia mesmo, né, há uma mudança nessa concepção de ser humano, né, dos seres humanos que não são europeus, dos não europeus, tá? Então, eu até trouxe a música aqui, né, que é muito cantada pelo Gonzaguinha, mas é do Jair Rodrigues. Então, só para a gente começar, né, com um pouquinho de música, mas prepare o seu coração para as coisas que eu vou cantar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. E a morte, o destino, tudo. A morte, o destino, tudo estava fora de lugar. Eu vivo para consertar. Então, eu acho que tem que se preparar o coração mesmo, gente, porque essa aula é muito forte, tá? O conteúdo que o Ramon Grossfogel vai trazer é um conteúdo que me toca particularmente, né, que me indigna e que faz pensar o mundo nos dias de hoje, tá bom? Bom, os artigos da aula, tá? O primeiro artigo é a estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas, racismo, sexismo epistêmico e os 4 genocídios epistemicídios do longo século XVI, de autoria do Ramon Grossfogel, professor da Universidade da Califórnia, Berkeley. Tá? Eu tinha colocado também o texto do Nelson Maldonado Torres, da Universidade de Rutgers, Nova Jersey, que é o La Descolonización y el Giro Descolonial, né? Então, esse texto só está em espanhol mesmo, mas o próprio artigo do Ramon Grossfogel já vai tomar toda a nossa aula, eu não vou conseguir debater. Quando eu fui preparar a aula, eu vi que, infelizmente, não vai ter condições de a gente discutir o texto do Nelson Maldonado Torres, mas eu recomendo, é um texto importantíssimo, enfim, talvez eu cite ele nas próximas aulas, se tiver tempo, mas é um texto de cunho mais filosófico, existencial, falando sobre o espanto, a necessidade de nosso espanto diante da morte, né, da morte dos seres humanos, por isso que tem ligação com o genocídio, e ainda mais nesse contexto de pandemia, né, que a gente percebe essa indiferença pela morte, essa falta de empatia pela morte do outro. Então, eu acho que é um texto que veio muito a calhar para esse momento atual que a gente vive, dessa indiferença à morte, tá, que nos assola, e essa necropolítica, né, essa política da morte que temos atualmente, né, na gestão do nosso governo. Né? Então, vamos lá. Bom, 1492, gente, é o ano inaugurador do projeto de modernidade colonial e eurocêntrico, tá? Então, assim, nesta data ocorrerá concomitantemente a reconquista da Europa ibérica por espanhóis, com a expulsão de árabes, muçulmanos e judeus, e a conquista da América com a dominação de indígenas e, posteriormente, a escravização de africanos, que se deu em 1552, iniciou em 1552, ou seja, 60 anos após a chegada dos europeus, dos colonizadores, nas Américas, tá? Então, assim, é interessante pensar que 1492 foi esse momento divisor de águas da nossa história. A gente vive 1492, que é essa modernidade, até os dias atuais, né? Já existem os autores pós-modernos, né? Mas a gente ainda está vivendo muitas características da modernidade, né? Então, veio a Idade Moderna, né? Assim, anterior à Idade Média. Tá? Então, 1492 se inicia a modernidade com a chegada dos europeus nas Américas e com a expulsão de árabes, muçulmanos e judeus da Península Ibérica. Tá? Em 1492 foi o último ano
em que o Califado de Granada, que foi a última autoridade política muçulmana na Península Ibérica, existia, mas foi esse califado, né, ele foi destruído, né, que é uma espécie de império, né, um sultanato, que eram sultões, né, e ao mesmo tempo, alguns meses depois, Colombo chega nas Américas. Então, 1492 é esse encobrimento do outro, né? Então, é essa divisão, esse marco histórico na nossa cronologia universal, na verdade, que é uma cronologia europeia, né? Essa divisão Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, é uma divisão histórica, uma divisão do mundo numa perspectiva europeia, tá? Outros povos têm outras divisões históricas, né, do tempo, e essa divisão tão conhecida da história mundial, ela também é de origem europeia e ressalta a modernidade, que é também uma invenção, digamos, europeia, tá? Bom, o debate decolonial e os dois momentos históricos do que chamamos Europa. Então, o debate decolonial, ele se inscreve em dois momentos históricos da construção identitária europeia e da europeização do mundo, o pré e o pós-projeto moderno, tá? Então, assim, a presença de árabes, muçulmanos e judeus na Península Ibérica, né, a conquista, sobretudo de árabes e muçulmanos da Península Ibérica, foi um episódio anterior, tá, a 1492. Ok, 1492, digamos, encerra-se a história da conquista árabe-muçulmana da Península Ibérica, né, Granada, enfim, Córdoba, ou seja, a Ibéria europeia. E, em seguida, vem o pós-projeto moderno, que é a vinda dos europeus para as Américas, com a dominação dos indígenas e, posterior, após 60 anos, a escravização de africanos. Bom, os povos partícipes de ambos momentos sofreram, guardadas as particularidades, os mesmos processos de apagamento físico, no sentido do genocídio, e simbólico, no sentido do epistemicídio, tá? Então, já tem um barulhinho aqui, mas rapidinho volta. O genocídio é essa morte física massiva de um determinado grupo de pessoas, né, que abrange milhares ou milhões de seres humanos. Tá? E depois, o simbólico no sentido de epistemicídio, que eu vou estar esclarecendo, mas o epistemicídio é a destruição do conhecimento, a destruição de tudo aquilo que foi produzido por determinados povos em termos de saberes desses povos, tá? E de toda a sua cosmologia, de toda a sua cosmologia... Ai, só fecha a porta, por favor. E de toda a sua cosmologia cultural, de saberes, tradicional, religiosa, etc. Tá? Então, vamos lá. Bom, os 4 genocídios epistemicídios fundantes da estrutura epistêmica moderno-colonial e de suas universidades. Tá? Então, o artigo do Ramon Grossfogel, ele relaciona o racismo, sexismo epistêmico da estrutura das universidades ocidentalizadas e do mundo moderno ao genocídio epistemicídio contra árabes, muçulmanos e judeus na conquista de Al-Andalus, contra povos nativos na conquista das Américas, contra povos africanos na conquista da África e, finalmente, contra as mulheres indo-europeias queimadas vivas durante a Inquisição, acusadas de bruxaria. Então, bom, gente, qual que é o centro do nosso debate da aula de hoje, né? O epistêmico, primeiro, né, para não sei se todos sabem, mas o epistêmico, ele está ligado à epistemologia, né, que tem relação com a construção do conhecimento. Como determinado conhecimento é construído, é produzido, tá? Então, por exemplo, a epistemologia da psicologia, né, o estudo epistemológico da psicologia. Como surgiu a ciência psicológica? Em que momento, em que lugar, em que contexto histórico, em que sociedade, né? A partir de quais pilares? Como se construiu a psicologia, por exemplo? Então, isso é um estudo, uma investigação
epistemológica. Como se deu esse conhecimento, né? Então, assim, é estudar o próprio conhecimento. A epistemologia é o estudo do próprio conhecimento, como ele se deu, se construiu, foi edificado, tá? Foi elaborado. Bom, e o que seria esse racismo epistêmico? O Ramon Grossfogel, ele vai colocar que todo conhecimento presente nas universidades de praticamente o mundo inteiro provém de 5 países euro-norte-americanos centrados, tá? Que é Itália, Alemanha, França, Estados Unidos e Inglaterra. Ou seja, nosso conhecimento do mundo inteiro, ele provém, né? Ele é legitimado a partir de 5 países, né? Esses 5 países que eu citei. Bom, então tem o racismo aí, ou seja, o conhecimento desses países é considerado o conhecimento legítimo, né, qualificado, válido, enquanto o conhecimento de todos os outros povos são inválidos, ilegítimos, desvalorizados, ou até mesmo desconhecidos, né, gente? A gente nem sequer conhece esses conhecimentos, esses saberes. Outra questão é o sexismo, né? Toda a estrutura de conhecimento, sobretudo nas ciências humanas e sociais, né, as nossas humanidades, também está calcada pelo conhecimento de homens desses 5 países, né? Ou seja, até as mulheres desses 5 países, França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos e Itália, as mulheres desses países também não são consideradas produtoras de conhecimento ou produtoras de um conhecimento válido, tá? Cientificamente comprovado, cientificamente legítimo. Então, por isso que ele vai falar racismo e sexismo epistêmico, ok? Então, o nosso racismo epistêmico, porque se reduz ao conhecimento de 5 países, e é um sexismo epistêmico, porque se reduz ao conhecimento de homens de 5 países, né? As mulheres, mesmo as mulheres ocidentais de países considerados hegemônicos, não participaram desse processo, tá? Bom, então olha só o que ele vai colocar, né? O privilégio epistêmico dos homens ocidentais sobre o conhecimento produzido por outros corpos políticos e outras geopolíticas do conhecimento tem gerado não somente injustiça cognitiva, promovem também o privilégio epistêmico de definir o que é verdade, o que é a realidade e o que é melhor para os demais. Olha o poder desse conhecimento, né? Desqualificando outros conhecimentos e vozes críticas frente aos projetos imperiais, coloniais, patriarcais que regem o atual sistema mundo. Então, gente, assim, é a verdade do mundo, né? Definida por esses 5 países. Ou seja, o que é ciência, o que é literatura, o que é filosofia, sei lá, o que é psicologia, tudo provém desses grandes países hegemônicos, né? O que é vida, o que é pobreza, o que é riqueza. Então, assim, esses conceitos principais, né, eles são definidos a partir desses países hegemônicos. Isso que é o Ramon é um privilégio, né? E, consequentemente, desprivilegia todos os outros conhecimentos, ok? Bom, então aqui epistemicídio, a gente falou, né, genocídios, epistemicídios. Vamos começar aqui com o epistemicídio. Bom, o artigo do Ramon Grossfogel, ele aponta para as implicações dos 4 genocídios do século XVI, que Boaventura de Souza Santos chamou de epistemicídio, ou seja, a destruição de conhecimentos ligada à destruição de seres humanos. Gente, epistemicídio e genocídio estão totalmente ligados, tá? As pessoas foram mortas e o conhecimento foi queimado, tá? Digamos assim, né? O conhecimento, eles deram algum jeito de enterrar, de fazer desaparecer esses conhecimentos, ok? Muitas vezes por queimadas, né? Queimadas, assim, queimaram bibliotecas, queimaram livros, etc. Eu vou falar um pouco sobre isso também. O autor vai falar, né? E focando na emergência
das estruturas de conhecimento modernas coloniais, como a epistemologia fundante das universidades ocidentalizadas. Ou seja, a gente sabe, né, que o conhecimento que está nas nossas universidades, ele vem a partir de uma perspectiva moderna, europeia e colonial, tá? A gente não estuda o conhecimento trazido por indígenas, a gente não estuda o conhecimento trazido por africanos, a gente não estuda o conhecimento trazido por árabes, por muçulmanos, por judeus, por indianos, por chineses, tá? Por egípcios, enfim, embora todos eles tenham produzido muito conhecimento ao longo da história, mas a gente não conhece o que eles produziram, né? Os povos nativos, os astecas, os maias, enfim, mesmo eles tendo registrado os seus conhecimentos em livros, em bibliotecas, mas tudo isso foi queimado, né? Foi queimado mesmo, gente. Vamos lá. Bom, e aí é interessante que o Ramon Grossfogel, ele vai trazer algumas indagações histórico-mundiais, né? Ou seja, essas indagações, elas abrangem um grande leque, né? Histórico e que está presente no mundo inteiro. Bom, como é possível, olha que interessante a pergunta, como é possível que o cânone do pensamento em todas as disciplinas das ciências sociais e humanidades nas universidades ocidentalizadas se baseie no conhecimento produzido por uns poucos homens de 5 países do Ocidente, que é a Itália, França, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos. Ou seja, gente, se nós temos uma média de 190 a 195 países no mundo inteiro, 5 países corresponde a 2,5% dos países inteiros do mundo. Então, assim, é muita dominação, né? Ou seja, tudo que chega até nós provém desses países, né? E isso muito presente também na própria psicologia, tá? Então, assim, é muito reduzido, né? É por isso que o Ramon Grossfogel, ele vai falar, é provinciano. Esse conhecimento que se supõe universal, ele é provinciano, ele vem de uma província, ele vem de um determinado território, né? Não no sentido de avanço, né? Mas geograficamente pequeno. Então, é provinciano nesse sentido, é um local pequeno, sobre a qual o conhecimento de todo mundo, de todo o mundo no sentido do mundo inteiro, está sujeito a esse conhecimento de 2,5% dos países do planeta, tá? Bom, outra pergunta é, como foi possível que os homens desses 5 países alcançaram tal privilégio epistêmico ao ponto de que hoje em dia se considere o seu conhecimento superior ao do resto do mundo? É interessante a gente pensar isso, né? Como? Né? Que privilégio é esse? Como se alcançou esse privilégio? Que eles conseguiram afirmar, né? E todos nós aqui reforçando e acreditando que o conhecimento deles é superior, é o conhecimento válido, inquestionável. A gente não cabe a nós, né, questionar esse conhecimento deles, né, porque é o suprassumo do saber. Bom, e por que o que hoje conhecemos como teoria social, histórica, filosófica, econômica ou crítica, se baseia na experiência sócio-histórica e na visão de mundo desses homens de 5 países, né? Então, como isso se deu, né, gente? Acho que é interessante, na verdade, o Ramon Grossfogel quer trazer isso. Como isso se deu? Esse privilégio epistêmico sobre o mundo inteiro, né? Então, é interessante, né, eu, só fazendo um adendo, eu analiso livros didáticos, né, como que como os discursos sobre árabes e muçulmanos se dá, né, nos livros didáticos. E hoje eu fiquei sabendo, né, porque as informações sobre a Palestina me chegam diariamente, tá? E eu fiquei sabendo que os livros palestinos, eles foram roubados por Israel, entende, assim? Roubaram bibliotecas, aí depois o pessoal me passou um documentário, eu falei, caramba, como que eu não sabia desse documentário, né? Então, assim, e aí uma pessoa me disse também que esses livros agora são utilizados na Universidade de Tel Aviv, né, que é uma universidade de referência. Mas aí você faz uma tradução e você simplesmente coloca que foram autores
israelenses que produziram aquilo, né? Na verdade, aquilo foi roubado dos palestinos a partir de 1948. Eu falei, caramba, e é exatamente sobre... E eu estava preparando a aula quando essa informação me chegou, né? Então, assim, há um roubo da história, né? Há um roubo do conhecimento. Há uma apropriação do conhecimento de um outro povo subalternizado, que você se apropria desse conhecimento enquanto dominador e fala, esse conhecimento é meu, né? Isso também é, com certeza, o conhecimento que os indígenas tinham do território brasileiro, das ervas, das plantas medicinais, enfim, dos animais. Claro que isso foi apropriado, né? Até agora, né, as patentes ainda, às vezes, tem uma matéria-prima que é importantíssima para um determinado medicamento, mas a patente, quem acaba tendo a patente é os Estados Unidos, por exemplo, né? Então, me lembra muito, né, o livro do Jack Gould, esse roubo da história, né? E é roubo do conhecimento, é roubo de livros mesmo, né? Que é incrível. E como isso foi feito com indígenas, isso foi feito com africanos, soube hoje que foi feito com palestinos, foi feito com árabes e muçulmanos, né? Então, isso está muito presente na história, né? Como isso é crítico, né? Como isso assim, a gente sabe muito pouco sobre isso, né? A gente pensa que o conhecimento veio da Europa, né? A grande referência de conhecimento, né? Eles que produziram tudo isso. E não, na verdade, eles se apropriaram, né? Como o museu, né? O Museu do Louvre, para quem já teve oportunidade, assim, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer. Se você ficar 1 minuto em cada obra, desde um pedacinho de fóssil a todas as obras do Louvre, você fica uma semana lá dentro, né? E tem, assim, obras do Egito, né? Que o Egito está reivindicando essas obras, né? Na verdade, foram apropriações, né? Muito feitas por Napoleão Bonaparte, enfim, e os outros países, muitos países, inclusive da África, estão reivindicando novamente essa arte, enfim, as peças monumentais. Tem muros, né? O Louvre tem muros trazidos da África, imagina, são muros, né? Os caras, na verdade, foi uma expropriação, né? De toda essa cultura que se encontra agora no Museu do Louvre e que os países estão pedindo para que sejam devolvidos, né? Vamos lá. Bom, outra pergunta. Como é que no século XXI, com tanta diversidade epistêmica existente no mundo, e sejamos ancorados em estruturas epistêmicas tão provincianas, camufladas de universais? Ou seja, suas teorias são supostamente suficientes para explicar as realidades sócio-históricas do restante do mundo. Ou seja, o que provém da Europa e dos Estados Unidos explica e é apropriado e serve para todas as realidades sócio-históricas do mundo inteiro, né? Entanto que a gente pega alguma coisa e às vezes tenta se apropriar daquilo e adaptar aquilo para a nossa realidade, quando na verdade a nossa realidade é completamente diferente. E aquele conhecimento ou aquela metodologia não cabe para ser aplicada na nossa realidade, que é uma realidade de um país colonizado, de um país em desenvolvimento, enfim, mas com uma estrutura sociocultural, política, econômica completamente diferente dos países europeus ou norte-americanos, né? Mas a gente tenta fazer essa adaptação, porque o nosso conhecimento produzido aqui também é desvalorizado, né? Não, parece que não nos serve, a gente tem que nos referenciar no conhecimento norte-americano centrado, né? E euro-norte-americano centrado. Bom, essas teorias sociais, baseadas nas experiências sócio-históricas dos 5 países, constituem a base teórica das ciências humanas nas universidades ocidentais atualmente. A outra face desse privilégio epistêmico é a inferioridade epistêmica. Bom, então, se existe uma referência, né, uma referência epistemológica desses países, de superioridade e de referência, né, todos os outros conhecimentos, eles estão num nível de inferiorizados, né, não nos servem enquanto conhecimento válido. É isso que o Ramon Grossolvo vai salientar. Bom, o conhecimento produzido a partir das experiências sócio-históricas
e concepções de mundo do sul global ou do mundo não ocidental é considerado inferior e é segregado na forma de apartheid epistêmico, assim como de um sexismo epistêmico, né? Foi aquilo que eu já tinha falado, mas é um outro autor que traz essa palavra, né? Há uma separação. Conhecimento bom de conhecimento ruim, né? Conhecimento válido de conhecimento não válido. E o conhecimento bom é o conhecimento do branco, europeu, norte-americano, colonizador, dos homens, esse é o conhecimento bom, né? O conhecimento da mulher, o conhecimento daqueles considerados não ocidentais, o conhecimento dos não católicos, né? O conhecimento dos não brancos está numa categoria de inferioridade e, lógico, de deslegitimação, que faz com que a gente desvalorize isso que é produzido por esses outros povos. Bom, aqui eu vou entrar numa questão, vamos falar um pouco, né? O Grossfogel ele vai trazer um pouco sobre a filosofia cartesiana. É bastante fundamental a gente aqui da psicologia, a gente trazer essa questão. Gente, só um pouquinho, preciso... O meu óculos, ele tá embaçado. Só um minutinho. Vamos lá. Bom, a nova fundação do conhecimento, produzida pelo cartesianismo, não é mais o Deus cristão, mas o novo eu. Embora Descartes nunca tenha definido quem é esse eu, está claro em sua filosofia que o eu substitui Deus como a nova fundação do conhecimento. Claro, isso aqui também tem relação com a época medieval, né, a Idade Média, e depois a Idade Moderna. Né? Na Idade Média, o conhecimento era um conhecimento a partir de Deus, né? E com os seus representantes aqui na Terra. Então, o poder saber, né? O poder do conhecimento, ele era voltado à Igreja, né? À Igreja Católica. Bom, e depois, né, então a gente estava no momento da Idade Média do teocentrismo, ou seja, o centro é Deus, né? O centro do mundo é Deus. Depois veio o antropocentrismo com a Idade Moderna, né? Ou o humanismo, ou seja, o homem está no centro, né? Então houve esse deslocamento de Deus para o ser humano, né? O antropo. Né? Bom, então para Descartes, o eu pode produzir um conhecimento que é verdadeiro além do tempo e do espaço, ou seja, desconsidera a questão tanto histórica quanto a questão social, além do tempo e do espaço. Universal, no sentido que não está condicionado a nenhuma particularidade, tá? Então, é universal, é para todos. E objetivo, sendo entendido como neutralidade e equivalente à visão do olho de Deus, né? Essa visão do olho de Deus me lembra um pouco a justiça, né? A justiça, aquela imagem da estátua da justiça, né? Cega, e que isso revela como a justiça, e com a balança, né? Como a justiça é neutra, né? Como ela pesa de forma equilibrada as duas medidas da balança, né? Então, essa ideia de neutralidade, né? De até a produção dos artigos, né? A avaliação às cegas, né? Ou seja, não sabem quem está sendo avaliado, então tem uma suposta neutralidade aí. Mas essa visão do olho de Deus me lembrou um pouco essa estátua, né? Da justiça, como a gente tem representado a justiça. Bom, olha só, gente, olha, para a psicologia isso aqui é um prato cheio, né? Por isso que dizem que a filosofia é a mãe da psicologia. Descartes afirma que a mente é uma substância diferente do corpo. Olha só, né? Isso permite à mente estar indeterminada e incondicionada pelo corpo. Dessa maneira, Descartes pode afirmar que a mente é similar ao Deus cristão, flutuando no céu, indeterminada por influências terrestres. Tá? Faltou um por aqui. A universalidade equivale aqui à universalidade do Deus cristão. Portanto, está além de qualquer condição particular da existência. Bom, essa cisão corpo-mente foi trazida por Descartes, né, que até agora a gente vive. Né, a gente não se considera uno, né,
Então, tem essa mente e corpo, tá? Então, assim, chega até a ser contraditório, assim, né? Paradoxal essa ideia de psicossomática, né? O que é psíquico, o que é somático, né? Na verdade, antes de Descartes, tudo era uma coisa só, né? Não tinha essa divisão, né? Do que é mental e do que é corpo, né? E aí dá uma ideia assim, não, o corpo, ele é influenciado pela sociedade, por questões terrestres, né? A mente não. A mente, ela tá flutuante, ela tá numa situação além, né? Acima, tá? A mente está acima. E ela não é influenciada. Ou seja, tudo que a mente produz, né? Não é influenciada pelo seu contexto. O que influencia o contexto o que é influenciado pelo contexto é o corpo, mas a mente não, né? Então dá essa ideia de que a mente sinônimo ciência é neutra, porque ela não sofre as influências do espaço-tempo. Tá? Interessante, né? Assim, muito contundente essa questão dessa divisão, né? Então a mente ela é insuspeita, né? Que realmente, mas essa mente não é de todo mundo, né? Essa é uma mente europeia, tá? A mente europeia está flutuando acima de tudo, né? Bom, e aqui é muito interessante também, gente, o método do solipsismo de Descartes, né? Olha só, como o eu pode enfrentar o ceticismo e ser capaz de alcançar a certeza da produção do conhecimento, tá? Bom, para Descartes, essa certeza poderia ser alcançada através de um monólogo interior do sujeito com ele próprio. Então, olha que interessante, né? Sim, eu conversando comigo mesma, quer dizer, eu não, porque eu não estava aí nesse escopo aí de Descartes, eu sou mulher, né? Mas o homem conversando com ele mesmo, ele chegaria às respostas e ele chegaria a certezas, a evidências, tá? E aí ele coloca, né, o Grossfog, o que aconteceria se os sujeitos humanos produzissem um conhecimento dialógico, né? Do diálogo e não do monólogo, né? Porque essa conversa interior é um monólogo, né? E como seria se fosse um diálogo dialógico, né? Ou seja, em relações sociais com outros seres humanos, que é essa a proposta da decolonialidade, né? A principal implicação disso seria o desmoronamento da pretensão de um eu capaz de produzir certeza em um conhecimento isolado das relações sociais com outros seres humanos, né? Então, assim, esse eu, gente, é um eu europeu, né? Ele não precisa dos outros para construir o conhecimento. Ele mesmo encontra a verdade, encontra o saber, encontra as evidências, tá? É muito egocentrado, né? O Grossfogel vai falar ego político, né? Então, assim, é extremamente egocentrado. O conhecimento do mundo, ele partiu de um conhecimento de um sujeito europeu com ele mesmo, tá? De um homem europeu com ele mesmo, diga-se de passagem. Tá? Bom, do contrário, o eu estaria situado nas relações sociais particulares, em contextos históricos e sociais concretos, e então não haveria uma produção de conhecimento monológica, deslocada de lugar e antissocial, né? Então, essa ideia de que realmente é um conhecimento flutuante, né? Além das particularidades de um determinado contexto, né? E que está superior, né? Ou seja, ele é antissocial, né? Ele não depende da sociedade para ser produzido, né? Ele depende unicamente de um sujeito, né? Que pensa com ele mesmo e que chega às próprias conclusões. Então, assim, e o mais interessante disso, já adiantando, a nossa epistemologia das nossas universidades e do nosso conhecimento se baseia nisso, né? A gente ainda não faz essa troca de conhecimentos com outros povos, né? Esse eu é a Europa, né? E a Europa não trouxe essa troca para ouvir outros saberes, outros conhecimentos, outras experiências, considerar outras subjetividades possíveis, né? Outras sociabilidades possíveis. O que é possível é o que eles pensaram, tá? Com eles mesmos, né? Digamos assim. Bom, olha só. A divisão de sujeito-objeto, a objetividade, né? Que é essa neutralidade científica,
O mito de um ego que produz conhecimento imparcial, não condicionados por seu corpo ou localização no espaço. A ideia de conhecimento como produto de um monólogo interior, sem laços sociais com outros seres humanos. E a universalidade, entendida como algo além de qualquer particularidade, continuam sendo os critérios utilizados para a validação do conhecimento das disciplinas nas universidades ocidentalizadas. Então essa ideia de, eu sou o sujeito, é o objeto da pesquisa, né? Não é sujeito da pesquisa também, né? É sujeito, objeto, essa ideia de objetividade, de neutralidade, de imparcialidade, é o que rege a nossa ciência até o momento atual, em quase todos os lugares do mundo, né? E tudo que foge disso, né, é considerado inválido, ilegítimo enquanto ciência, enquanto saber, enquanto conhecimento, tá? Ou seja, um conhecimento que é produzido a partir de um determinado contexto que não o europeu, né? Então, o conhecimento produzido por africanos, ele perde a sua legitimidade, tá? O conhecimento válido, de modo geral, é o conhecimento europeu ou vindo da Europa. Bom, olha só, gente, e aqui entram outras questões, tá? O penso logo existo de Descartes, que foi em 1642, mais ou menos, é precedido por 150 anos de conquisto, logo existo. O ego conquiro é a condição de existência do ego cogito. Então, vou explicar um pouco mais. Olha só. Bom, só para situar, né? Essa ideia do penso logo existo de Descartes foi em 1642, né? E a conquista, né, dos europeus, né, a conquista da América por parte dos europeus se deu em 1492. Ou seja, o penso logo existo de Descartes veio 150 anos depois da conquista dos europeus aqui na América. Segundo Dussel, Henrique Dussel, a arrogante e idólatra pretensão de divindade da filosofia cartesiana vem da perspectiva de alguém que se pensa como centro do mundo, porque já conquistou o mundo. Olha que jogada, gente. Olha. Quem é esse ser? Segundo Dussel, é o ser imperial, né? Depois de conquistar o mundo, os homens europeus supostamente alcançaram qualidades divinas que lhes davam um privilégio epistemológico sobre todos os demais. Olha que louco isso, né? Então, assim, se eu conquisto o mundo, eu penso pelo mundo, né? Eu penso por todos os outros, né? E é o que eu penso que é digno de validade. Tá? Então, como conquistar as Américas, conquistar esse novo mundo, né, como era chamado, tem a ver também com o pensar, né? Tem a ver com essa produção de conhecimento. E só eu que posso produzir, porque eu que conquistei o mundo. Tá? Bom, então aqui. Ego extermino, ego coquiro e ego cogito. Então, o ego extermino é a condição sócio-histórica estrutural que faz possível o contexto, a conexão entre o ego coquiro e o ego cogito. Olha só. Então, assim, exterminar, talvez conquistar, exterminar e pensar, ou produzir conhecimento. Em seguida, se sustentará que os quatro genocídios e epistemicídios do longo século XVI, tá ok? O Ramon Grossfogel, ele vai utilizar esse termo, tá? O longo século XVI, de 1450 a 1650, então esse longo século XVI dura 200 anos, né? Ou seja, a prática, né, durou 200 anos. São as condições da possibilidade sócio-histórica para a transformação do conquisto, logo existo, em penso, logo existo, né? Esses 4 genocídios, epistemicídios, ao longo do século XVI, são. Então, agora a gente vai entrar, né, no assunto mais delicado, meio pesado. Bom, vamos lá. Ó, partes constitutivas das estruturas do sistema mundo capitalista, patriarcal, ocidental, cristão, moderno e colonialista, né, parte, né, vem desses 4 fenômenos, tá? Primeiro, o genocídio contra os árabes, muçulmanos e judeus na conquista de Al-Andalus, em nome da pureza de sangue, que a gente vai falar depois, tá? Gente, só
só um parênteses, tá? Eu faço questão de ressaltar que existe uma diferença entre árabes e muçulmanos, tá? O Islã, ele se originou no Oriente Médio, né? E tem como origem, né, esse mundo árabe, ok? Mas o Império Muçulmano, ele se expandiu, né? Desde a Ásia, alcançando a África e alcançando a Europa. Então, assim, os árabes, né, a todos aqueles que falam, talvez, o Alcorão, mas ali do Oriente, localizado geograficamente no Oriente Médio, tá? Que é diferente dos arabizados, que sofreram uma influência do árabe, dos arabófonos, né, que falam árabe também, mas tem uma diferença com os muçulmanos, tá? Então, assim, existem muçulmanos árabes, mas existem muçulmanos asiáticos, africanos, persas, indianos. Inclusive, o maior número de muçulmanos agora estão presentes na Indonésia, tá? A grande parte de muçulmanos, em termos quantitativos, são da Indonésia, não são do mundo árabe, tá? Então, ou seja, concentrados na Ásia, não mais no Oriente Médio, em termos quantitativos. Então, eu acho interessante ressaltar, tá? Os primeiros muçulmanos que chegaram na Península Ibérica não eram árabes, até por uma questão geográfica, eram africanos, tá? Que estavam ali no norte da África e chegaram na Península Ibérica, atravessando basicamente o mar Mediterrâneo, tá? Depois é que foram chegando árabes, né, do Oriente Médio, enfim, mas tem os primeiros a conquistarem a Península Ibérica não eram árabes, eram muçulmanos africanos. Tá? Depois, logo em seguida, chegaram árabes, mas também muçulmanos de várias regiões do mundo. Tá? Bom, depois, o genocídio contra os povos indígenas do continente americano, primeiro, e depois até contra os aborígenes na Ásia. Isso também é pouco se fala, né, gente? Depois, o genocídio contra africanos aprisionados em seu território e, posteriormente, escravizados no continente americano. E, por fim, o genocídio contra as mulheres que praticavam e transmitiam o conhecimento indo-europeu na Europa, que foram queimadas vivas sob a acusação de serem bruxas. Tá? Então, bom, essa é a nossa história, né? Vamos lá. Então, aqui é interessante, olha só. A conquista de Al-Andalus, né, genocídio e epistemicídio contra árabes, muçulmanos e judeus. Então, assim, a prática da limpeza étnica no território de Al-Andalus, ao final do século XV, produziu um genocídio físico e cultural contra muçulmanos, judeus e árabes. Né? Os judeus e muçulmanos que ficaram no território foram assassinados, genocídio físico, e ou forçados a se converterem ao cristianismo, genocídio cultural, tá? Ou seja, é a morte, né, da sua tradição, da sua religião, das suas crenças, da sua fé, ok? Foi uma conversão forçada por motivo de sobrevivência para você que resistiu ao massacre e poder continuar na Península Ibérica, senão você seria morto. E mesmo assim, eles continuaram sendo vigiados pela monarquia católica, tá? Bom, olha só. O discurso do Estado espanhol da pureza do sangue foi usado para vigiar as populações muçulmanas e judias que sobreviveram aos massacres. Com o objetivo de sobreviverem e se manterem no território, judeus e muçulmanos foram forçados a se converterem ao cristianismo. Tá? Como os indígenas também foram forçados a se converterem ao cristianismo, né? A serem catequizados, todo aquele processo, né, dos jesuítas. Bom, para a monarquia cristã espanhola, muçulmanos e judeus eram, olha, isso aqui, gente, é muito interessante, muito rico, tá? Muçulmanos e judeus eram humanos com o Deus equivocado ou com uma religião errada. Né? A religião certa é a religião católica. Né? Assim, os velhos discursos medievais de discriminação religiosa na Europa, tais como os antigos discursos antissemitas, né? Judeófobos ou islamófobos, né? Ou a gente fala islamofóbicos atualmente, foram usados contra judeus e muçulmanos nas conquistas de Al-Andalus. É interessante, né? Claro que o Ramon Grossfogel, né? Claro, os povos semitas são povos árabes, né?
judeus, antigos, os povos aramaicos, enfim, os povos que falam línguas semitas, tá? Então, que falam o hebraico, que falam o árabe, que falam o aramaico, tá? Então, essa ideia que até uma instrumentalização política do termo antissemitismo, né? Ou seja, você ser contra os judeus, né? Você é um antissemita, né? E às vezes eles utilizam isso, né? Então, quando eu critico, por exemplo, uma prática israelense, me acusam de antissemita, né? Não dá para eu ser antissemita, né? Eu não posso ser anti o meu próprio povo, né? Então, esse termo antissemita, como bem coloca o Grossfogel, é utilizado assim, é ser um islamofóbico, um arabofóbico, um palestinofóbico, um judeofóbico, tá? Voltada para todos esses povos que se originaram de Sem, né? Que foi o filho de Noé que gerou essas tribos, tá? Vamos lá. Bom, interessante, né? Olha só, a humanidade dessas vítimas, judeus, muçulmanos e árabes, não era posta em julgamento, né? O que se colocava em dúvida era a identidade ideológica e teológica dos sujeitos sociais, ok? A divisão da sociedade em grupos se dava por uma questão teológica, ter o Deus equivocado ou a religião errada, tá? Então, assim, essa divisão social era a partir da religião. Muçulmanos e judeus eram colocados numa hierarquia social inferior, porque eles supostamente professavam as religiões erradas, né? O judaísmo e o islã eram as religiões erradas. Bom, aqui juntou um pouco, mas tudo bem. A conquista das Américas e a conquista de Al-Andalus, genocídio e epistemicídio contra povos indígenas, marranos, mouriscos e africanos, tá? Então, os marranos eram os judeus que foram obrigados a se converter ao cristianismo, e os mouriscos, também conhecidos como mouros, foram os muçulmanos que foram obrigados a se converter ao cristianismo, tá? Então, marranos, os judeus convertidos, mouriscos ou mouros, os muçulmanos convertidos. Então, a ideia da monarquia cristã espanhola era unificar todo o território sob seu comando com um Estado, uma identidade, uma religião, tá? Sempre a tríade, né? Em contraste com Al-Andalus, onde havia, né, que foi a última autoridade política muçulmana na península, onde havia diversos sultanatos com o reconhecimento dos direitos das múltiplas identidades e espiritualidades nos limites de suas fronteiras. Olha só. Gente, assim, só um adendo, tá? Em parênteses. Por exemplo, há um estereótipo dos muçulmanos como intolerantes, né? Bárbaros, cruéis, terroristas, enfim, né? Os intolerantes, os extremistas, os fanáticos. Olha, Andaluz era o centro da diversidade, né? Do respeito às diferenças, né? Essa harmonia de diversas identidades e espiritualidades que o Grossfogel coloca. E que a monarquia cristã espanhola falou, não, diversidade não, identidade, né? Universidade, não diversidade, né? Um único mundo, uma única religião, uma única identidade, né? Contrário ao que existia de respeito a essa diversidade presente na Ibéria muçulmana, na Ibéria árabe muçulmana, né? Então, como contrasta, né, com o que se passa dos muçulmanos como intolerantes, né? Muito presente hoje em dia, né? Vamos lá. Bom, e aqui é interessante, a relação entre a conquista de Al-Andalus e a conquista das Américas, pouca exploração pela literatura. Então, eu acho que isso é um outro ponto muito importante trazido pelo Grossfogel a respeito de como a conquista de Al-Andalus pelos espanhóis, né, e a consequente conquista das Américas por espanhóis e portugueses no mesmo ano, né, os caras vieram com tudo mesmo, no mesmo ano, se conectam, né, os fenômenos se conectam, os acontecimentos se conectam, as práticas de epistemicídio e de genocídio se conectam. Elas estão, elas são muito ligadas. Olha aqui, por exemplo, o que o Grossfogel traz. Os métodos de colonização e dominação utilizados em Al-Andalus foram transportados para as Américas. Olha só. Os métodos de colonização e dominação foram transportados para cá, né?
A conquista de Al-Andalus foi tão importante para a mentalidade dos conquistadores espanhóis que Hernán Cortés, o conquistador do México, confundiu os templos astecas com mesquitas. Olha só, né? Como estava assim, ó, conquistamos vocês, conquistamos os muçulmanos, e agora os templos astecas eram, assim, para eles era a mesma coisa, né? Assim, eles não conseguiram perceber a diferença, né? Mas eles, na verdade, sim, detonaram com tudo, né? Com os templos astecas, com as mesquitas, com as bibliotecas e tudo mais, né? Mas como se conectam esses fenômenos, né? Mas isso pouco se fala na literatura. Bom, e aqui eu acho muito interessante, gente, falar desse episódio, assim, que eu, sei lá, eu nem consigo... Eu fico muito surpresa, né, ao mesmo tempo muito indignada, né, mas olha só, além do genocídio, um epistemicídio. A queima das bibliotecas, por exemplo, foi um método fundamental para... Tá? A Biblioteca de Córdoba, com um acervo de 500 mil livros, quando a maior biblioteca cristã da Europa não continha mais de 1.000 livros, foi queimada no século XIII. Né? Até a conclusão da conquista de Al-Andalus, muitas outras bibliotecas tiveram o mesmo destino. Imagina tudo que foi queimado aí, né, gente? Culminando com a queima dos 250 mil volumes da Biblioteca de Granada pelo cardeal Cisneros, no século XVI. Bom, gente, são 1 milhão de livros queimados, né, jogados fora. Não tinha internet nessa época, né? Mas, assim, tudo isso queimado, né? Ou seja, tudo que foi produzido antes da Europa se tornar essa hegemonia foi queimado, apagado, virou cinzas, né? E depois eles colocam que eles que fundaram, né? Então, o próprio Jack Gould, que tem um livro sobre o roubo da história, a apropriação do conhecimento do mundo pelos europeus, vai falar até a ideia de individualidade, de individualismo, não é uma ideia europeia, né? A ideia do amor romântico não é uma ideia europeia. Né? Já vieram outros povos com esses conceitos, né? Que são fundamentais, que são primordiais para o nosso momento atual, mas não foram originados pelos europeus, né? Foi uma apropriação de vários outros povos, né? Chineses, indianos, persas, africanos, os egípcios, árabes, muçulmanos, enfim, foi um apagamento mesmo, né? Foi um incêndio de tudo isso. Claro, para essa epistemologia surgir, né? A epistemologia europeia superior. Bom, e outra coisa também interessante, esses métodos eram estendidos aos ameríndios. Assim, o mesmo aconteceu com os códices indígenas, a parte escrita sobre a prática dos ameríndios na busca pelo conhecimento. Né? Ou seja, a gente tem uma ideia de que todos os indígenas, né, aqui das Américas só tinham a tradição oral, mas eles tinham também tradição escrita. Né? E mesmo assim, isso também foi queimado. Então, o genocídio e o epistemicídio caminharam juntos no processo de conquista das Américas e de Al-Andalus. Ou seja, essas práticas, né, de apagamento, de invisibilização, de epistemicídio, elas foram as mesmas, né, tanto utilizadas lá na Europa, quanto utilizadas aqui na América. Bom. Aí aqui, gente, é um outro ponto, eu sei que a aula está um pouco densa, né, mas, bom, tem ainda alguns slides, mas a gente vai finalizar. Olha só. Sem secta, ou seja, gente sem seita, né? Povos sem religião, significava uma coisa nova. Tá? Povos sem religião, hoje em dia, refere-se talvez a povos ateus ou a povos agnósticos, tá? Ou, sei lá, povos pagãos. Né? Entretanto, no imaginário cristão, povos sem religião possuíam uma conotação distinta. Neste imaginário, todos os seres humanos são religiosos, tá? Ou seja, a religiosidade é inerente a todos nós. Né? Eles podem ter o Deus errado ou deuses errados, mas a humanidade do outro como algo a ser conquistado
e uma forma de dominação não estava posta em questão, tá? Ou seja, o que se questionava era a religião do outro, né? Ser uma religião verdadeira, ter uma teologia ou uma, enfim, uma cosmologia da fé, da crença verdadeira, tá? Era isso que o europeu questionava no muçulmano e no judeu. Ou seja, não, esses povos, eles professam uma religião errada, né? O Deus deles é um Deus errado, né? Embora sejam as 3 religiões monoteístas, mas enfim, o Deus deles era o Deus errado. Eles não estavam questionando a humanidade de árabes, de muçulmanos e judeus. Não era isso que estava sendo posto em questão. Era se a religiosidade deles é a religiosidade correta, verdadeira. Isso aqui é bem interessante, porque aqui tem uma guinada muito forte. Bom, tudo foi radicalmente modificado em 1492, com a conquista das Américas e a caracterização de povos indígenas por Colombo como povos sem religião, mas agora com uma nova conotação. Não ter uma religião equivalia a não ter uma alma, isto é, ser expulso da esfera do humano. Então, assim, né? Cara, eles colocaram os indígenas um pouquinho mais para baixo, né? Assim. Então, os indígenas começaram a ser questionados pela sua humanidade, né? E não só pela sua religiosidade, como acontecia com muçulmanos e judeus. Bom, olha só o que o Grossfog vai trazer. A religião é universal entre os seres humanos. Entretanto, a alegada falta de religiosidade entre os nativos serve agora para afirmar a existência de sujeitos não completamente humanos, removendo-os da categoria humana. A assertiva de Colombo sobre a falta de religião dos povos indígenas introduz um novo significado antropológico para o termo. Com uma única jogada, olha, né? Colombo trouxe o discurso sobre religião do plano teológico para o plano da antropologia filosófica moderna, que distingue diferentes graus de humanidade através de identidades fixas, posteriormente denominadas raças. Ou seja, aquilo que eu falei, de uma questão da religião, né, se torna uma questão ontológica, ou seja, é um ser humano mesmo, né? Você que não tem religião, você não tem mais agora uma religião errada, não, você talvez nem seja ser humano, né? Então, olha como, né, enfim, como isso é uma mudança radical nesse processo, né? Questiona a humanidade do outro que não tem a religião católica, ok? Bom, sendo assim, ao contrário do que atesta o senso comum contemporâneo, o racismo de cor não foi o primeiro discurso, né, ou a primeira prática racista. O racismo religioso, povos com religião versus povos sem religião, ou povos com alma versus povos sem alma, foi o primeiro elemento racista do sistema mundo patriarcal, eurocêntrico, cristão, moderno e colonialista, tá? Então, foi esse racismo religioso que dividiu as pessoas em seres humanos e não seres humanos, em uma categoria inferior de humanidade ou até de não humanidade, né? Chegando assim, não tem religião católica, então você é um animal, né? E, portanto, pode ser escravizado, pode ser torturado, pode ser morto, tá? Que foi o que a gente venceu logo em seguida, tá? Não diretamente com os indígenas, a gente vai ver as diferenças aqui, mas, sobretudo, com os africanos escravizados, sim. Bom, olha só, o debate suscitado pela conquista das Américas era sobre se os povos sem religião, encontrados por Colombo, eram povos com alma ou sem alma. A lógica da argumentação era a seguinte: se você não tem uma religião, você não tem um Deus. Se você não tem um Deus, você não tem uma alma. E, por fim, se você não tem uma alma, você não é humano, mas você é um animal. Você é um animal. Olha a conexão que eles fizeram, né? Não tem religião, não tem religião cristã, você não tem humanidade, você está na categoria da animalidade, né? Não é à toa que chamaram os índios, né, de selvagens, né? Não são civilizados, não são religiosos, não tem essa humanidade, não tem religiosidade, não tem humanidade, não tem religiosidade cristã, não tem humanidade. Bom,
No século XVI, esse debate tinha importantes implicações no imaginário cristão. Se os índios não possuíam uma alma, estava justificado escravizá-los e tratá-los como animais durante a execução de seu trabalho. Mas, caso possuíssem uma alma, seria a monarquia imperialista cristã espanhola colocou nas mãos do tribunal a questão sobre os índios serem ou não dotados de alma. Os teólogos envolvidos eram Bartolomé de las Casas e Gines Sepúlveda. Vamos lá. Gines. Bom, o Gines Sepúlveda defendeu que os índios eram seres sem alma, e, portanto, animais que poderiam ser escravizados no processo do trabalho sem que houvesse qualquer pecado aos olhos de Deus. Parte da sua argumentação para demonstrar a inferioridade dos índios consistia no argumento capitalista moderno, olha que incrível, de que os índios não teriam qualquer senso de propriedade privada ou de mercado, pois se baseavam na coleta e na distribuição recíproca das riquezas. Então, assim, não são capitalistas, né? Ou seja, não tem essa ideia de propriedade privada, então, né, essa ideia comunitária de distribuição das riquezas, né? Igualitária, da distribuição igualitária das riquezas, era uma coisa... É de formiga, né? É uma coisa animalesca. Né? Os animais é que fazem isso, né? O ser humano não pode fazer. O ser humano, ele tem que estar ligado à propriedade privada do capitalismo, né? Do sistema capitalista. Vamos lá. Bartolomé de las Casas, por sua vez, argumentou que os índios, sim, possuíam uma alma, mas em estado bárbaro, necessitando de cristianização. E era um pecado aos olhos de Deus escravizá-los. Bom, o discurso teológico racista de Sepúlveda sobre povos sem alma transformou-se futuramente em um discurso biológico racista sobre povos sem a biologia humana. Povos sem alma tornou-se, pela biologia, povos sem a biologia humana. Do mesmo modo, o discurso teológico de Las Casas acerca dos bárbaros a serem cristianizados transmutou-se em um discurso racista sobre primitivos a serem civilizados, né? Um discurso, inclusive, antropológico, né? Então, olha só, o que deu, né? Bom, assim, a monarquia imperialista espanhol decidiu e concluiu que os índios possuíam uma alma, mas que eram bárbaros a serem cristianizados e que era pecado escravizá-los. Logo depois, 60 anos, né? Na verdade, esse debate durou 60 anos, gente. Logo depois, inicia-se em 1552, tá? Ou seja, esse debate começa em 1492, finaliza em 1552, 60 anos de debate, né? Para chegar a essa conclusão de que os índios tinham alma, mas eles precisavam ser cristianizados, catequizados. E, em seguida, a partir de 1552, trazem os africanos, né? Acontece o sequestro e captura de africanos para as Américas, para a escravização. Né? Então tá, vamos lá. Em resumo, a conquista das Américas no século XVI estendeu o processo de genocídio e epistemicídio, que teve início com a conquista de Al-Andalus para novos sujeitos, tais como os povos indígenas e africanos, ao mesmo tempo em que estimulou a nova lógica racial de genocídio e epistemicídio por parte dos cristãos contra os judeus e muçulmanos na Espanha. Agora, isso aqui em relação aos judeus e muçulmanos, a pureza de sangue estava relacionada às pessoas sem alma, tornando irrelevante a questão sobre quanto essas pessoas teriam sido assimiladas pela cristandade, né? Porque eram convertidos, né? Era seu ser e humanidade que passavam a ser questionados, e não mais a sua religiosidade, né? Era a sua humanidade. Então, assim, judeus e muçulmanos estavam em uma outra situação em que apenas a sua religiosidade era questionada. Depois, eles trazem esse questionamento da humanidade para os indígenas, e depois esse questionamento da própria humanidade, esse questionamento da ontologia desses seres é também levada para judeus e muçulmanos logo em seguida. Tá? Judeus e muçulmanos também eram questionados em sua humanidade. Tá? Foi todo esse processo que iniciou, depois retornou para os judeus e muçulmanos. Bom, e o sequestro de africanos e seu genocídio em massa, né?
Ele fala pouco aqui, mas nesta época os africanos eram percebidos como os muçulmanos, que muitos africanos eram islamizados, né? E a racialização dos muçulmanos na Espanha do século XVI estendia-se a esses africanos. Em 1552, tem início o sequestro massivo e a comercialização de cativos imposta pelos 300 anos seguintes. Com a escravização dos africanos, o racismo religioso foi vagarosamente substituído pelo racismo de cor. Tá? Desde então, o racismo contra o negro tornou-se, ou contra o africano, tornou-se uma estrutura fundamental e constitutiva da lógica do mundo moderno colonial. Tá? Bom, gente, e aqui a gente já está chegando no final. A conquista, teve um problema aqui no slide, né? Mas, não vou mexer agora. A conquista da mulher indo-europeia, ou seja, né, tinha uma aproximação também com questões até da Índia, né? Genocídio e epistemicídio contra a mulher. Bom, as mulheres desse período, né, dominavam conhecimentos xamânicos de tempos ancestrais. O conhecimento que acumulavam abrangia diferentes áreas, como astronomia, biologia, ética, etc. Elas eram empoderadas por resguardarem um conhecimento ancestral, e o seu principal papel dentro das comunidades era o de estabelecer formas comunais de organização política e econômica. Né? Claro, essas mulheres romperam, né, com o conhecimento delas, rompiam com toda a estrutura patriarcal, né, presente naquele momento. Né? Então, elas eram uma ameaça para essa estrutura patriarcal. Né? Então, claro, elas foram consideradas bruxas, né? Precisam ser queimadas porque traziam um conhecimento ameaçador para aquela estrutura vigente. Bom, agora é interessante, né? Ao contrário do que ocorreu com o epistemicídio contra as populações indígenas e muçulmanas, quando milhares de livros foram queimados, no caso do genocídio contra as mulheres indo-europeias, não houve livros queimados, né? Pois a transmissão de conhecimento acontecia de geração para geração por meio da tradição oral. Os livros eram os próprios corpos das mulheres. E de modo análogo ao que aconteceu com os códices indígenas e com os livros dos muçulmanos, elas foram queimadas vivas. Ou seja, elas eram a fonte do conhecimento. Então, era esse conhecimento que tinha que ser queimado, e elas eram, né, jogadas na fogueira, como os livros eram jogados na fogueira. Né? Esses corpos de saber, que eram os corpos das mulheres, precisaram ser queimados pela Inquisição Católica. Então, bom, gente, isso é um pano para manga, né? Assim, a Silvia Federici, que vocês comentaram na aula passada, ela vai fazer todo um trabalho, né, um apanhado a respeito desse processo, né? Bom, então, quando no século XVI, aqui já para finalizar, Descartes escreveu "Penso, logo existo" em Amsterdã, no senso comum de seu tempo, olha só, esse eu não poderia ser um africano, um indígena, um muçulmano, um judeu ou uma mulher, seja ela ocidental ou não. Todos esses sujeitos eram considerados inferiores ao longo da estrutura de poder global, racial e patriarcal, e seu conhecimento considerado inferior, resultando nos 4 genocídios e epistemicídios do século XVI. Então, esse eu cartesiano, né, não poderia ser africano, indígena, árabe, muçulmano, judeu e mulher. Tá? Essas outras categorias, essas outras pessoas estavam fora desse eu. Tá? O outro lado do penso, logo existo, é a estrutura racista sexista do não penso, não existo. O último expressa uma colonização do ser, pela qual todos os sujeitos considerados inferiores não pensam e não desfrutam de uma existência inteira, pois sua humanidade é questionada. Eles pertencem à zona que Fanon denomina zona do não ser e que Dussel chama de exterioridade. Tá? Bom, e aqui, ó, Dussel, com essa questão da transmodernidade e o mundo pluriversal, para a gente terminar, né, com um pouco de esperança, esse artigo tão pesado, né, mas o Grossfogel traz, né. Ainda existem perspectivas epistêmicas não ocidentais que guardam uma exterioridade relativa da modernidade eurocêntrica. Elas foram afetadas pelo genocídio e epistemicídio, mas não foram completamente destruídas. É esta exterioridade relativa que, de acordo com Henrique Dussel, propicia a esperança e a possibilidade de um mundo transmoderno. Um mundo onde muitos mundos são possíveis.
né, conforme o slogan zapatista, né, do Movimento de Libertação Zapatista do México. Um mundo pluriversal. A transmodernidade clama por uma pluralidade de soluções, onde muitos decidem por muitos. Então, ele vai fechar, né, ele vai trazer mais questões, mas, assim, essa transmodernidade, essa modernidade além, né, que não é universal no sentido de único, né, mas pluriversal, né, são vários mundos se conectando e existindo ao mesmo tempo, né. Não dá para deixar de desconsiderar a Europa, enfim, e, claro, também as contribuições, mas tem que ser esse mundo rico, né, onde as pessoas estejam unidas e toda essa diversidade de possibilidades de existência sejam respeitadas, sejam valorizadas, possam existir, né? E aí entram indígenas, africanos, muçulmanos, judeus, LGBT, pessoas com deficiência, pessoas do campo, enfim, todos esses povos que são marginalizados até o momento atual de nossa sociedade, né, de nosso ocidente e tudo mais, tá bom? Bom, gente, vou abrir agora para os comentários, para as perguntas, tá? Acho que dá para eu fechar o slide aqui. Então, eu vou... A Cananda indicar algum material, artigo, livros, etc., sobre o tema da aula de hoje. Peraí, deixa eu ver primeiro... Bom, a Cananda está pedindo, além do artigo do Grossfogel, eu posso ver, sim, com certeza. Bom, temas sobre essa questão da decolonialidade, enfim, sobre esses genocídios e epistemicídios, tem bastante. Eu posso indicar, tá bom? Eu indico lá nos comentários do canal, logo nos comentários desse vídeo da aula que vai ficar gravada, tá? Ah, Sônia Maeda aqui. Estou arrepiada com essa história. Vou fazer um TCC sobre religião. Bom, aqui o link da bibliografia, vamos ver. A Gabriela está perguntando aqui, esse não questionamento da humanidade... Peraí, só um pouquinho, deixa eu só ver Para só um pouquinho, gente. Esse não questionamento da humanidade que... Não, esse questionamento da humanidade, né, que ocorreu com judeus e muçulmanos, teria a ver com a mesma origem das religiões? Bom, não entendi muito a pergunta, Gabriela. Peraí, só um pouquinho, gente. Não abaixa, não, os comentários. Só um pouquinho. Deixa eu só mexer aqui. Deixa eu voltar aqui para a Gabriela. Bom, eu acho que esse processo... Só beber uma água aqui. Com certeza, Gabriela, o questionamento da humanidade de judeus e muçulmanos está diretamente relacionado também à legitimidade das religiões desses grupos, tá? Então, é o que o Grossfogel vai falar, né? Vai citar como discursos religiosos antissemitas, tá? Ou seja, é claro que invisibilizou os povos que professam essas religiões e, consequentemente, invisibilizou essas religiões, né? Porque todo o conhecimento produzido por esses povos também foi apagado, foi silenciado, né? E é interessante, né, quando a gente pensa, por exemplo, a islamofobia presente na Europa, né, é contraditório, né? Então, assim, os muçulmanos estiveram presentes na Europa durante 800 anos, né? Então, tá vendo como surge esse apagamento? O apagamento da história da Europa, né? E ressurge como um processo islamofóbico, né? E judeofóbico, enfim, né? O Holocausto foi um grande exemplo. Então, assim, esse apagamento da humanidade e, com certeza, das religiões desses povos, né? E todos os genocídios
enfim, que são executados, inclusive, até hoje em dia, né? A presença tanto do antijudaísmo, também como a presença da islamofobia na Europa, mostra todo esse processo de invisibilização, de apagamento e de genocídio desses povos, né, que professam essas outras religiões monoteístas. Tá? Eu acho que era isso mais ou menos que você quis perguntar. Bom. Ah, que fofa! Obrigada, Ana, obrigada. Obrigada, fico feliz que vocês tenham gostado, né? São temas. Alguém aqui, o Guilherme, falou o assunto instigante, né? O Guilherme Stutz. Gente, eu acho. Ah, tá, peraí. Não deu nem tempo de eu agradecer, né? Direito. Mas é um tema muito instigante. Professora, por que a questão de ser pecado escravizar indígenas não se estendeu aos africanos? Né? Bom, foi o que o Grossfogel trouxe, né? A grande diferença é que para os europeus, né, os indígenas, eles eram considerados seres com alma. Se eles são seres com alma, supostamente seres com alma, eles podem ser cristianizados, né? Eles podem ser catequizados. E já em relação aos africanos, eles consideravam de antemão que os africanos não tinham alma. Consequentemente, não poderiam ser catequizados. E se eles não têm alma, eles são animais, então eles podem ser escravizados, torturados, maltratados, matados, né, mortos. Essa é a grande diferença, tá? Então, foco é que os indígenas têm alma, então eles podem se humanizar, eles podem se cristianizar, eles podem se catequizar, podem ser catequizados. Os africanos não, né? Eles estipularam que os africanos não têm alma, consequentemente, eles não podem, né, eles não conquistaram a humanidade, eles não conquistaram a categoria de humanos, então eles estão num nível de animalidade, são bárbaros, são selvagens, e podem ser escravizados, consequentemente. Essa foi a grande diferença. Esse documentário sobre a Palestina, eu posso depois colocar o nome dele, tá? Mas eu estou até aqui olhando no celular. Mas depois eu coloco, tá, Milena? Ele é sobre o roubo acho que é o roubo da história, o roubo dos livros, mas em inglês. Depois, se vocês dão uma olhada, eu coloco certinho, tá? É uma pena eu não poder disponibilizar o link, né, pelos comentários. O YouTube não permite disponibilizar o link, a gente não conseguiu configurar dessa forma. Mas, gente, documentário sobre a Palestina, eu tenho uma lista, viu? Mas esse sobre o roubo dos livros, eu ainda não consegui ler, fiquei sabendo dele hoje. Mas depois eu coloco o nome nos comentários, tá, Milena? Aí você pesquisa certinho, tá bom? Essas coisas, às vezes, é até um pouco difícil de achar, né? Olha, eu estudando Palestina há 4 anos, fui saber disso hoje, né? Coincidentemente, falando sobre o roubo dos livros, né? Tá bem? Saiu mal escrito. Deixa eu ver aqui. Tá. Exato. Aqui a CIA, né, ela ajudou a responder. Exato. Bom, retomando, né? Os muçulmanos e judeus na Península Ibérica, eles não eram questionados pela sua humanidade, tá? Eles eram questionados pela sua religiosidade, se eles professavam a religião verdadeira, né? E ao invés de professarem a religião errada, tá? Depois, agora, quando Colombo chegou na América, né? Os povos daqui eram considerados povos sem religião, né? Mas essa ideia de sem religião era considerados povos sem humanidade. Aí houve o tribunal da monarquia cristã espanhola, entre o Gini Sepúlveda e o Bartolomeu de las Casas,
E aí eles chegaram à conclusão que eles possuem alma, mas eles são bárbaros. Então, eles podem ser catequizados, tá? E aí podem ser cristianizados e tudo mais. E como eles possuem alma, eles não podem ser escravizados aos olhos de Deus, tá? Essa é a diferença. Bom, deixa eu ver aqui o que dá mais. Tá bom, Gabriela, obrigada. Tá. Vou ver aqui. Ah, tá bom. Muito obrigada, Mariana. Gente, essa aula aqui, assim, o artigo do Grossfogel, ele traz muitas informações. Olha, acho que cada item do artigo dá para desenvolver uma tese, porque pegando o gancho, né, do que a Mariana trouxe, são assuntos muito pouco debatidos, né? Tanto dos genocídios e epistemicídios, de modo geral, como as conexões entre esses genocídios e epistemicídios, né? A gente não faz uma ligação. Então, a gente fala do genocídio africano, do genocídio indígena, do genocídio de mulheres, do genocídio de judeus, do genocídio de muçulmanos, mas não se conectam esses genocídios e esses epistemicídios, né? Enquanto práticas que eram comumente utilizadas, né? Então, ó, gente, ideia aí para vocês, né, que tem um nível muito bom também para vocês desenvolverem TCCs, artigos, dissertações, teses, porque é riquíssimo, né? São temas ricos, potentes e pouco conhecidos, né? Eu acho que a gente precisa desbravar esses temas cada vez mais, nos aprofundar neles, exatamente porque são pouco conhecidos, né? É uma história silenciada, é uma história apagada que a gente tem que trazer à tona, porque a gente vive os efeitos dela até os dias de hoje, né? Ainda intensificados, a morte de indígenas, a morte de pessoas negras, o aprisionamento, o encarceramento de pessoas negras, o feminicídio de mulheres, se colocar em questão de gênero, classe, feminicídio de mulheres negras. Então, tudo isso está muito conectado, né? Ah, obrigada, Lucas. Fico feliz também de você estar assistindo. Obrigada, pois é, desde a graduação. Obrigada mesmo, né? Isso aí. Bom, deixa eu ver aqui. E também porque a igreja, os africanos, tido acesso à palavra de Cristo. Porém, eles teriam ignorado, rejeitado. Já os povos originários indígenas não teriam conhecido a palavra de Cristo. Isso é interessante, né? Não tenho muito conhecimento, mas a ideia de que os africanos teriam rejeitado, né, a ideia de Cristo, enquanto os indígenas eram mais inocentes. Eles não rejeitaram, eles não conheciam Cristo, né? Então, eles poderiam ser apresentados para Cristo e serem facilmente catequizados, cristianizados, né? Bom, o Alex colocou aqui. No contexto das 19 teses de Lutero, uma delas tensiona os judeus em sua crença, os bestializando. Nessa perspectiva, Lutero influenciou para acirrar a animalização dos corpos judeus? Bom, eu não conheço essas 19 teses de Lutero, né? Mas provavelmente, Alex. Porque assim, né? É toda uma rede discursiva, né? Agora sendo um pouco Foucaultiana, mas é um discurso anti-judaísmo, né? Que chega da Europa, tá? E que depois, enfim, né? O Lutero, com a representação protestante, né? Não necessariamente no catolicismo clássico, também vai trazer essa animalização dos judeus, né? Então, eu acredito que com certeza influenciou, deve ter influenciado, sim, sem sombra de dúvida, né? Então, assim, são vários discursos que vão formando uma verdade, né? E essa verdade da bestialização de judeus, da bestialização dos africanos, da bestialização. Todos somos selvagens, né? Os civilizados são os europeus, né? Todos os outros povos são selvagens. Né? Ah, obrigada, Cia. Que bom, que bom. Fico feliz também. Obrigada.
Ah, Carolina Gumiero, agradecendo também. Suas palavras despertam muito em nós. Fico feliz. E obrigada também a todo Graças pela oportunidade. Que bom. Gente, eu acho que vocês também têm muito potencial aí. Acho que vocês também podem fazer cursos aí, debater, né? Na aula passada eu percebi que o nível está muito bom, né? A discussão de vocês, principalmente sobre racismo estrutural, racismo estruturante. Eu acho que a questão é a gente fazer esse resgate histórico, né? De muita coisa que foi enterrada nesse processo. E desenterrar mesmo, né, gente? É um processo de resgate de todos esses povos e grupos. Eu acho que cada um pode. Não é à toa, né, que eu faço esse trabalho sobre árabes e muçulmanos nos livros didáticos, porque tem a ver com o meu contexto, né? Tem a ver com os meus familiares, tem a ver com a minha comunidade. Mas eu acho que a gente pode fazer esse resgate, ele é fundamental para muitas pesquisas aí, com certeza, gente, amadureçam isso e vamos colocar para frente, vamos fazer muitos artigos com essa perspectiva decolonial, muita produção, já está mais do que na hora, né, pessoal? Olha, que legal, Guilherme, pô, que bacana, Torneio Palestina da Linda Meruane, sim, sim, olha, bom, tem muito material, viu? Ele muito material. Ah, obrigada, sim, sim. É uma obra literária, mas é lindo também. Legal, gente. Obrigada, obrigada por conhecer também que palestinos também é um outro povo invisibilizado, né? Bom, a Clara Chaveiro. Quando estudamos Brasil colonial na graduação em História, lemos fontes em que os povos indígenas são utilizados aos usos e costumes dos portugueses. Muitos eram deixados como heranças para os filhos. Bom, na verdade, assim, houve um processo de exploração do. Não sei se é exatamente isso que a Clara quis comentar, mas houve um processo de exploração do trabalho indígena, tá? Diferente do trabalho escravocrata voltado para os africanos, tá? Mas eles ainda era diferente, mas também passavam por um processo de exploração do trabalho, né? As mulheres indígenas também por exploração sexual, mais diferente, né? Inclusive, por exemplo, tem um filme, um clássico, né, da presença dos jesuítas aqui, esqueci o nome, mas os indígenas que construíram, né, os fortes, os locais, né, dos jesuítas e tudo mais. Eram comunidades de jesuítas, mas quem trabalhavam eram os indígenas, né? Para as catequeses, para a catequização dos indígenas, né? Era mão de obra indígena. Não, então, assim, o sistema, o regime, não era um regime escravocrata, mas era também um outro regime de exploração de trabalho, exploração de conhecimento, exploração da mão de obra indígena também, né? Mas de forma diferente, né? Porque os indígenas, eles tinham mais conhecimento, né? Amando te ouvir. Sobre a opressão da mulher, existem outros registros antes da Inquisição? Fico me perguntando sempre isso, pois o patriarcado começou bem antes. Olha, Tatiana, aí você me pegou também, viu? Claro que uma referência que a gente tem é o processo da Inquisição, mas eu vou dar uma olhada, eu vou pesquisar. E aí, gente, assim, vou ter acesso ao chat e depois eu vou as referências também que a moça pediu sobre a Milena, né? Pediu também sobre a questão dos palestinos. Olha, eu acredito que devem ter existido outros, Tatiana, com certeza, mas talvez não tão conhecidos e talvez não com a mesma intensidade, né? De matança, massacre, de genocídio ou com tamanha brutalidade e violência, né? De jogar mulheres na fogueira viva, né? Mas eu vou fazer uma pesquisa, gente, pode deixar. O que eu encontrar Bom, me lembrou um pouco. Bom, depois eu volto, mas eu trago algumas referências, tá? Spinoza era de família judia, fugiram de Portugal e se instalaram na Holanda. Você pode explicar por que em alguns países protestantes conviveram
menos pior com os judeus. Ai, Celso, não sei explicar. Ah, isso eu não sei explicar. Posso pesquisar. Eu não sei, né, como a concepção, né, mas a gente pode pensar a respeito da tua pergunta, Celso. Agora, sim, como os judeus eram concebidos para os protestantes, né? Embora Lutero tenha feito todo esse processo de bestialização dos judeus, ainda assim eles tinham uma outra visão sobre os judeus, o que permitiu ter uma convivência mais harmoniosa, né? Talvez esse discurso de inferiorização judaica do povo judeu não colou muito, né, com os protestantes, e aí eles conseguiram ter uma convivência melhor. Eu acredito, mas eu não tenho esse conhecimento, né, o conhecimento da história judaica, infelizmente, né, ainda mais relacionada com, mas provavelmente eles não tinham todo esse estereótipo dos judeus, né, muito presente, sobretudo nesse início, né, da modernidade pelos europeus, né, católicos. É uma outra concepção que provavelmente eles preservavam, né, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eita, pergunta do Alex aqui, hein? Uau! Então, me sinto preso às regras normativas acadêmicas para sulear os saberes e conhecimentos, né? Ou seja, esse sul, né? Trazer esse sul aqui, né? O sistema mundo sul. Então, como descolonizar sendo constantemente colonizado nas universidades coloniais? Bom, Alex, é um processo de resistência, né? Às vezes às vezes a gente vai ter que jogar o jogo para vencer o jogo, né? Bom, se você está falando de normas, no sentido de normas da ABNT, normas da APA, enfim, realmente de como escrever, né, normas ortográficas, você pode ser prejudicado por uma escrita um pouco mais literária, por uma escrita um pouco mais poética, né? Tem esse certo enrijecimento, né? Na psicologia tem bastante de uma escrita científica, objetiva, né? Bom, eu acho que, assim, é um processo muito individual, né? Não tem, infelizmente, como a gente romper com determinadas regras. Eu acho, Alex, que a gente pode romper com os conteúdos, né? Eu acho que eles são até mais importantes do que as regras. Deixa as regras, né? A gente vai ter que talvez se sujeitar um pouco a elas, né? Mas eu acho que as ideias que você provoca, o conteúdo que você traz, talvez transcende, né? Esse aprisionamento das regras que você trata, mas vai trazer muito mais contribuições, né? Agora, isso realmente é muito rígido, né? Um ponto e vírgula ali que você coloca errado, enfim, nas suas referências, isso já, né, a publicação de artigos, né, sempre nas normas de cada revista, é um processo extenuante, né, fatigante, cansativo, mas às vezes é o que a gente tem, pelo menos, para colocar as nossas ideias, né? O próprio Ramon Grossfogel, o Nelson Maldonado Torres, o Aníbal Quijano, enfim, a Catherine Walsh, todos eles, para escrevem dentro dessas regras, né? Mas o que eles escrevem é de ruptura, né? É de rompimento colonial, é um processo decolonial. Então, é difícil, né? É difícil fazer um rompimento, mas estando na universidade, a gente já, enquanto talvez indígenas, negros, árabes, muçulmanos que estão na universidade brasileira, né, assim, os próprios indígenas que também estão chegando, enfim, já é um processo de rompimento com a colonização, com a colonialidade, né? Agora, essas regras realmente, elas existem, mas eu acho que a gente precisa se atentar muito mais ao conteúdo e às provocações e às reflexões que a gente é capaz de suscitar do que as regras, né? Sim, elas não estão aí, né? Vou ver aqui um pouco mais.
Isso é verdade, né? O problema não é o diabo, é uma mulher ser livre, independente. Para a igreja, toda mulher e o feminino precisa ter um homem como tutor, senhor proprietário. Sim, a gente ainda está nessas amarras, né, Cia? A gente está rompendo, né? Mas ainda existem muitos enclausuramentos, né? Muitas rédeas, né, segurando as mulheres, né? Mas eu vejo que está havendo rompimentos muito grandes, né? Quando a gente vai numa universidade, quando a gente vai numa sala de aula, eu não sei se vocês já observaram, mas a maioria dos espaços estão ocupados, a maioria das vagas e espaços estão ocupados por mulheres, né? Sim, as mulheres que estão trabalhando aí, produzindo muita coisa, enfim, né? Acabou de sair uma muçulmana, né, uma árabe muçulmana na NASA, enfim, acho que a gente está rompendo esses espaços, né? Mas eles ainda existem, com certeza. É um rompimento diário, né? A Van Valin. Na Europa, a Inquisição foi muito utilizada para verdadeiros roubos em nome de heresia. Muito interesse pessoal, ganância, jogo político, até mesmo vingança na conta de bruxaria. Exato, exato. Colocaram o mesmo nome, né? Então, assim, tudo se coloca no pacote da heresia, né? E aí, todas essas expropriações de conhecimento, de saberes, de universos, né, de cosmologias, foi do pacote, né? Se apropriaram e depois jogaram, aqueles que produziram esse conhecimento foram literalmente queimados, né? Sobretudo as mulheres. Às vezes foi só uma questão para se apossar dos bens dela mesmo. Uau! Bom, isso eu não sabia. É incrível, mas não duvido, né? Dos bens materiais, né? E aí era uma forma de é, acabar com aquela vida, né? Acabar com aquele corpo e ficar com os bens. Existiam invenções, né? Traições, né? Dessas mulheres que mentiras, né? E aí a mulher era condenada, ela assim, não passava por um processo de julgamento para saber se ela era inocente ou não, né? Há filmes que relatam sobre isso. E aí ela acabava sendo queimada nas fogueiras. É isso mesmo, Van. É, esse é do Weber, né? Espírito do Capitalismo e Ética Protestante. Sim, talvez isso tenha relação. Bom, tem que definir, mas com certeza todas essas questões, né, da ética protestante, desse capitalismo e desses epistemicídios de outros povos, né, e desses valores capitalistas que estão postos aí, com certeza tudo muito conectado, né? A acumulação de capital, né? Muito voltada para o trabalho escravo e para o trabalho de mulheres, né? Assim, então está realmente tudo muito conectado, Celso. Deixa eu... Ó, houve um caso na Espanha onde uma mulher foi acusada de ser noiva do diabo. Ixi. Porém, ela poderia escolher morrer ou ir viver com a filha e o genro. E ela seria tutelada, né? Pela tutela dele. Uau. Ah, gente, os exemplos, né, são inúmeros, né? Os exemplos até agora, né, de todo esse aprisionamento de mulheres, é interessante porque, bom, depois eu posso colocar os nomes aqui, mas, por exemplo, falando um pouco dessa invisibilização de mulheres, não sei se vocês conhecem o filme, eu acho, não sei se é Grandes Olhos, ou acho que é Grandes Olhos, de uma artista que desenhava crianças com olhos bem grandes, e depois ela pediu para o companheiro vender essas obras, né? E aí ela descobriu que, na verdade, ele colocava o nome dele, né? Ele era pintor também, mas um pintor com uma qualidade bem inferior às obras dela. E aí, quando ela foi fazer a denúncia, né, ela foi, enfim, teve que recorrer à justiça e tudo mais, né, sofreu, mas chama, eu acho que Grandes Olhos. Deem uma olhada nesse filme, né? E outras, né? Muitas histórias. A esposa do Rodin, né? Que tem o museu dele lá em Paris, que é o criador daquelas estátuas, né? A estátua do pensador, né? A mulher dele também produzia obras, né? Esculturas. E ele
ele disse que ela tinha problemas psiquiátricos e deixou ela no manicômio a vida inteira, né? Com o consentimento da família, porque ele não queria uma mulher concorrendo, né, na produção de obras esculturais. E vários, né, assim, várias mulheres que tinham que colocar um pseudônimo masculino, né, nas suas obras, nos seus escritos, ou na sua obra literária, ou na sua obra artística, cultural. Tem vários exemplos sobre isso, né? E aí acabava colocando o nome masculino para poder ser aceito, enfim, mas na verdade quem estava produzindo era a mulher, né? Isso na Europa recente, né? Século XIX, século XX, ainda tiveram esses acontecimentos. Século XX, 1900, com certeza esses episódios aconteceram também, né? Bom, a Clara colocou aqui, nos testamentos não se usava a palavra escravo, se utilizava a ideia de que os índios eram domesticados à razão portuguesa. Sim, sim. Eles recebiam uma outra nomeação, né, Clara? Eles não eram considerados escravizados, mas domesticados. Exatamente, né? Eram os animais selvagens que precisavam ser domesticados também, né? Também é uma outra categoria muito pesada, uma denominação muito pesada, né? Mas não eram tratados e nomeados como escravos, né? O tratamento era realmente diferente, né? Eles não conseguiram escravizar os indígenas, eles até tentaram, mas eles tinham um conhecimento diferente, né? A maneira de produção, o próprio conhecimento de mundo, né? E eles conheciam o território brasileiro, por exemplo, né? Eles conseguiam escapar, né? Diferente dos escravos que vieram capturados num território totalmente desconhecido. Então, foi mais fácil sequestrar os africanos, né, e trazer para um mundo totalmente desconhecido por eles, do que o indígena que conhecia muito bem o território onde ele se encontrava, né. Bom, a Gabriela, seria como se os europeus fossem aperfeiçoando os mecanismos genocidas à medida que encontravam novos povos e conquistas? Ah, com certeza, né? Eles pensavam. Eu não sei se eles aperfeiçoaram muito, né? Mas com certeza eles foram desenvolvendo esses mecanismos, né? De acordo com as particularidades de cada povo que eles conquistavam, com certeza, né? Mas a base desses mecanismos genocidas foi muito parecido, pelo menos no começo, né? Deixa eu ver aqui. Bom, sobre a epistemologia, não é possível organizar e construir um outro lugar para legitimar as produções de sujeitos outros para tensionar essa hegemonia? Bom, eu penso, Alex, o seguinte, foi um pouco o que eu falei na aula passada, a epistemologia eurocêntrica, ela vai existir, né? A resistência a essa epistemologia eurocêntrica também tem que existir, né? A gente não vai romper essa epistemologia da noite para o dia, né? Ela vai ser concomitante. Por isso que eu uso da palavra decolonialidade, né? A colonialidade está aí e a decolonialidade vem como enfrentamento, né? Não tem como fazer um rompimento. Não, acabou a epistemologia eurocêntrica, a partir de agora a gente faz uma epistemologia de outros povos. Na verdade, é ao mesmo tempo, né? Até que historicamente, né, nesse processo histórico dialético a longo prazo, essa epistemologia centrada na perspectiva europeia deixe de existir, né? Mas isso é um processo diário, né? Cada um de nós produzindo para além do conhecimento da epistemologia eurocentrada, eurocêntrica. Mas acontece ao mesmo tempo. Acontece ao mesmo tempo. Tá? É a gente fazendo esse rompimento diário das nossas produções, dos nossos artigos, naquilo que a gente debate, resgatando conhecimentos que não são falados para os professores em sala de aula, o pessoal que dá aula, enfim, a gente que tem que fazer essa quebra. E essa quebra, ela está aí, relação de poder e resistência, colonialidade e decolonialidade, né? Está tudo muito próximo, né? A gente, na verdade, concomitante, tudo acontecendo simultaneamente. Não tem como. Na verdade, claro que o conhecimento trazido pela Europa também foi importante, né? O que a gente questiona é
é o centralismo desse conhecimento europeu, né? Não que o conhecimento europeu não foi importante, mas ele não é o mais importante, né? Ele não é o hegemônico. Ele é importante também junto com os outros, né? Então, eu acho que é um trabalho de nivelar, parar com esse processo de superioridade, inferioridade epistemológica e nivelar os conhecimentos dos povos. Eu acho que é isso. É tudo junto, né? A gente tem que fazer o processo de resistência, porque as hegemonias estão aí, né? Quando não tiver mais hegemonia, a gente não vai ter nem mais resistência, vai ser uma coisa mais natural, né? Mais normal, digamos assim, que todo mundo vai estar produzindo por todos, né? Bom. Bom, gente, olha só essa questão o Celso está colocando aqui, né? Se esses genocídios, epistemocídios, acredito que é isso, tem relação, né, com o desenvolvimento do capitalismo. Total, gente, tá? Inclusive, nós temos efeitos até hoje, tá? Ou seja, o trabalho da mulher que é subvalorizado, né? Ou seja, a mulher ocupa o mesmo cargo e ela, por exemplo, recebe um salário inferior, tem a ver com todo esse processo, né? De inferiorização do conhecimento da mulher, né? Ou do conhecimento de outros povos, de outras espiritualidades, tá? Então, essa classificação social, né? Então, assim, o trabalho do negro, né, é desvalorizado, o trabalho do indígena é desvalorizado, o trabalho da mulher é desvalorizado. Com certeza tem total relação com o capitalismo, né? Essa acumulação de capital. Gente, a acumulação de capital só se deu por conta do trabalho escravo, né? As grandes produções europeias, os grandes latifúndios, a exploração do pau-brasil, depois com a exploração do café, da cana-de-açúcar, que foram os princípios, né? A ascendência do capitalismo, a emergência do capitalismo veio com a emergência da modernidade, com a emergência da escravização. Então, estão todos muito conectados, né? Sem sombra de dúvida. Eu acho que a gente precisa sempre fazer. Eu acho que o debate, Celso, especificamente, o debate sobre capitalismo, sobre o sistema que nos rege atualmente, vigente, a gente não fala muito sobre isso, né? A gente não fala das classes econômicas. A gente fala das identidades de gênero, mulher, indígena, negro, mas como isso está estruturado dentro do capital, eu acho que tem um silenciamento muito perigoso, né? A gente não fala de capitalismo na psicologia, né? Dessa exploração do trabalho alheio, da luta de classes, há um silenciamento, né? Parece que essa sociedade capitalista está perfeita, está muito boa, né? As pessoas conseguem se ascender, conseguem trabalhar pela meritocracia, né? Quem que está nos grandes postos, gente? Nos postos de trabalho, a desigualdade de salário entre mulheres e homens, entre brancos e negros, tudo isso é um processo do sistema capitalista que vem. Esse sim é um sistema selvagem, né? Não é o sistema comunitário dos indígenas, mas o sistema capitalista, o capitalismo selvagem não é só uma palavra, é isso, né? Ele mata as pessoas, né? As pessoas, aí vem uma pandemia para ajudar, né? Olha o caos que isso se tornou. E quem vai sofrer são sempre as minorias políticas, né? As minorias no sentido das pessoas que não têm o exercício de poder, que têm menos possibilidade de exercer um poder sobre sua própria vida, inclusive, né? Então, esses grupos, né, quando explode, quando o capitalismo ele sofre alguma crise, é sempre as populações mais vulneráveis economicamente, socialmente, que vão ser as mais prejudicadas. A pandemia foi um grande exemplo, né? Bom, gente, podemos encerrar? Tá? Já são 7:55. Eu vou trazer, tá bom, gente, aqui nos comentários, deem uma olhadinha, tá? Alguns pedidos do pessoal, algumas indicações, que eu vou pesquisar, os que eu já tenho também sobre a questão palestina, eu já vou trazer, vocês deem uma olhada, tem muito material, tá bom? Vou ver sobre essa questão dos genocídios de mulheres, né, antes da Inquisição, que eu acho que é bem pertinente também fazer essa pesquisa. E se preparem para a próxima aula, tá? A próxima aula vai ser sobre psicologia decolonial, e aí a gente vai
trabalhar aquele texto sobre psicologia política, não me lembro exatamente agora o nome do artigo, mas é psicologia política, e o texto também, o artigo do Bruno Simões, sobre a dupla consciência, tá? Então, a gente vai trabalhar basicamente esses 2 artigos na semana que vem, tá bom? Então, um bom início de semana para todos vocês, muito obrigada pelas perguntas, pelas contribuições, e que vocês saiam aí com as ideias, com a cabeça fulminando de pensamentos e reflexões para as produções de vocês também, tá bom? Então, boa noite a todas e todos, tá? Até semana que vem. Um abraço. Valeu.